Ligar. Ah, ok. Até parece que é novidade para mim estas coisas. Ouviram o que eu disse, não ouviram? Bom dia, ok. Pelo menos ouviram o meu bom dia, né? Então vamos dar sequência aos estudos que temos vindo a fazer ao longo destas últimas semanas, uns estudos doutrinários. Como estávamos a ver então, já vimos estes todos que estão acima daquele que está a vermelho, a criação, não é? Que é o que veremos hoje. Semana passada vimos a criação, mas na questão da criação do homem em particular, e hoje vamos ver a criação num sentido mais lato, na totalidade da criação, na verdade. E aqui será o começo, de facto, da história do nosso mundo, mas também o fundamento daquilo que nós acreditamos sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o universo. Ao longo desta aula nós vamos ver a Bíblia e vamos ver o que ela nos ensina sobre a criação e vamos refletir as diferentes interpretações que existem. Este tema que nos parece de conhecimento comum, de toda a gente saber, na verdade é um tema que no nosso meio, não forçosamente no meio da nossa igreja, mas no meio dos cristãos, gera algumas polémicas, algumas discussões que não fazem muito sentido. Eu não vou querer entrar nessas discussões. Na verdade, nós vamos passar por alguns desses temas, mas não queria que nós se tivermos diferentes perspectivas daquilo que eu vou trazer hoje, que eu sei que é a perspectiva que nós temos doutrinária da nossa igreja, é a minha particularmente, mas é também a doutrina que a nossa igreja defende e a que o nosso pastor também defende. Mas se algum de nós particularmente tiver alguma visão diferente daquilo que vai ser apresentado, peço que receba com amor aquilo que vai ser ensinado aqui e depois com calma podemos conversar noutro tempo, não hoje, para não estarmos a roubar todo o tempo da aula, sabendo que essas questões que nós iremos ver a seguir não são totalmente essenciais para nos dividir, ok? Mas então queria que mantivéssemos o coração e a mente abertos para ouvirmos e para entendermos o propósito de Deus ao criar o mundo e o nosso lugar dentro da criação. Porquê, como e quando é que Deus criou o mundo? Como é que Deus criou o mundo? Será que Ele criou diretamente todas as espécies de plantas e animais ou utilizou algum tipo de processo evolutivo para orientar o desenvolvimento dos seres vivos, desde os mais simples aos mais complexos? Em quanto tempo é que Deus realizou a criação? Já perceberam, não é? Por estas perguntas, que há aqui questões relacionadas com evolução, criação, evolução. Vamos falar sobre isto, está bem? Estas perguntas, elas de facto confrontam-nos sempre que nós estudamos esta doutrina da criação. Esta aula trata desta série de questões sobre as quais nós, evangélicos, temos em muitos pontos convergência, em alguns pontos algumas divergências. Nós organizamos a aula de forma a passar pelos aspectos da criação que a Bíblia ensina mais claramente e com os quais quase todos os evangélicos iriam concordar, seguramente. Então nós vamos ver os dias da criação, vamos ver a criação ex nihilo, que na verdade é uma expressão em latim que quer dizer a criação a partir do nada. Vamos falar sobre a criação, como a criação é simultaneamente distinta, mas sempre dependente de Deus. Vamos falar que o universo mostra a glória de Deus, como Deus se alegrou com a criação, e depois a Bíblia e a ciência moderna. Eu temo, estava a conversar há pouco com o Marcos, que eu traga demasiado conteúdo para esta aula. Vou tentar, durante este tempo da aula, fazer a transmissão de todo este conteúdo. Se virmos que estamos a atropelar um pouco a informação e o ensino,
eventualmente iremos terminar esta lição no próximo domingo, ok? Mas vou fazer os esforços possíveis para terminarmos hoje, está bem? Deixa-me só tirar a minha aliança, que ela está, daqui a pouco ela voa-me da mão. Está aqui muito solta. Ok. Nós podemos definir a doutrina da criação com esta expressão. Deus criou todo o universo a partir do nada. Ele originalmente era muito bom, o universo, e ele, Deus, o criou para glorificar a si mesmo. Concordam com esta afirmação? Quem não concorda? Ok, também não vale a pena. Estou a brincar. Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu hoje não trouxe este texto que nós vamos ler. Vamos abrir as Bíblias no primeiro livro, no primeiro capítulo e a partir do primeiro versículo. Ok? E vou pedir a vossa colaboração da seguinte forma. Nós vamos passar naturalmente pelos 7 dias da semana que temos na criação. 6 dias de criação e um dia de descanso, e vamos passar por eles, mas vamos ler esses textos com paragem no meio, ok? Então o primeiro texto é Gênesis 1, dos versículos 1 ao versículo 5. E quem encontrar, pode ler. E vou pedir a vossa colaboração nesta dinâmica, ok? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Obrigado, minha irmã. Então, luz e separação entre dia e noite. Este é o primeiro dia. Neste primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas. A luz podemos entender como a ordem e a vida, enquanto as trevas nós podemos pensar no caos ou no vazio. Deus começou a criação trazendo ordem. Ele viu que a luz era boa, que é uma característica de Deus, que tudo o que Ele cria é bom e perfeito. Segundo dia. Vamos ler de 6 a 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Muito bem. Então, Deus criou o firmamento, uma separação entre as águas, em cima e em baixo. E Deus está então a preparar o mundo para a vida, ordenando as águas e criando um ambiente que seja o ambiente que é necessário para sustentar as próximas etapas que vamos ter da criação. Terceiro dia, versículos 9 a 13, por favor. Disse também Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim fez, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então, no terceiro dia, criou terra seca, separou-a das águas e fez com que a terra produzisse plantas e árvores. A criação é um processo cuidadoso, em que cada etapa prepara o caminho para a próxima. Deus cria um ecossistema completo, onde tudo está interligado. Quarto dia, passagem de Gênesis 1, versículos 14 a 19, por favor. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus,
Criou o Sol, Lua, estrelas. Estes corpos celestes não iluminam apenas a Terra, mas também marcam o tempo, marcam as estações. A ordem e o propósito que Deus estabelece na criação são claros, são evidentes. Cada detalhe serve um propósito e mantém a harmonia no cosmos, no universo. Dia 5, vamos para 20 a 23. Quem lê? Disse também Deus: povoem-se as águas enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei das águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então criou o quê no quinto dia? Deus criou quem? Animais marinhos e aves. Ok. Encheu o mar e o céu com vida, mostrando a sua criatividade e o valor da diversidade. Deus abençoa estas criaturas e instrui-as a quê? A multiplicarem-se para povoar a terra. Então vejam como Deus se preocupa em que a vida continue, que a vida se propague. Sexto dia, animais terrestres e o homem. Vamos aos versículos 24 a 31, por favor. Quem pode ajudar aí com a leitura? Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse aí Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso lhe será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Obrigado. Então, sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou quem? O homem. O homem, entendemos aqui não o homem ser masculino só, mas o homem e a humanidade, certo? Ok. E fomos feitos à sua imagem. Esta imagem de Deus no homem significa que nós temos uma relação especial com Ele e que é nossa função refletirmos o seu caráter aqui. E Deus confiou-nos a responsabilidade de cuidarmos de tudo aquilo que Ele criou. Ao concluir a criação, Deus viu que tudo era muito bom. Quando concluiu aqui com o homem, não é? Com a criação do homem, a expressão de Deus foi que tudo era muito bom. Há um senso de completude, de satisfação divina com tudo aquilo que Ele fez. E chegamos ao sétimo dia e entramos no capítulo 2, os primeiros 3 versículos. Quem lê, por favor? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus termina
a sua obra e o que é que ele faz? Descansa e abençoa esse dia do descanso. Ok. Este descanso divino estabelece o padrão para o nosso descanso semanal. O nosso sábado, que com a ressurreição de Jesus Cristo passou para ser o nosso domingo. Certo? O descanso divino, ele lembra-nos que podemos confiar em Deus para sustentar o mundo e que não precisamos trabalhar infinitamente sem pararmos, porque há um tempo para descansar e para reconhecer que Deus é o Senhor de tudo. Criação ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Nós vimos os 7 dias, 6 dias de criação, 7º dia de descanso. E é assim que é a nossa convicção. Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas e descansou no 7º dia. Okay? Fica claro qual é a nossa visão da doutrina da criação. Deus criou o universo a partir do nada. E a Bíblia oferece evidências claras desse ato divino. Nós falamos desta criação com este termo em latim, que é a criação a partir do nada. Portanto, Deus cria o universo e nada existia além do próprio Deus. Em Gênesis 1, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão os céus e a terra representa a totalidade do universo. No Salmo 33, versículos 6 e no versículo 9, nós vemos o reforço desta ideia ao afirmar que tudo foi criado pela palavra do Senhor, que apenas falou e trouxe à existência tudo o que existe. Ainda em João 1:3, nós sabemos que o Evangelho de João começa com no princípio era o Logos, não é? E este Logos foi por ele que foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi criado existiria. Esta frase amplia o conceito de criação para abranger tudo o que existe no universo. Como vemos aqui confirmado no versículo 24 de Atos 17, em que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:16, diz que ele detalha ainda mais ao descrever que tanto as coisas visíveis quanto aquelas que são invisíveis foram criadas por Deus. Tudo desde tronos, potestades, até governantes e autoridades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Em Hebreus 11:3, ainda acrescenta, esta passagem acrescenta que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que vemos não se originou de algo que já existia. O autor deixa claro que não havia qualquer matéria anterior usada na criação, negando assim a ideia de uma matéria eterna e que fosse independente de Deus. Este entendimento de que Deus criou tudo a partir do nada, ele implica que nada no universo é eterno, nada do universo é além de Deus. Montanhas, mares, estrelas, inclusive a própria Terra, passaram a existir quando Deus criou. Esta verdade relembra-nos que apenas Deus é digno de adoração e que nada na criação deve ser adorado no lugar dele. Como nós podemos ver, Deus governa todo o universo e nada na criação, para além de Deus, deve ser adorado. Negar a criação a partir do nada levaria à suposição de que alguma forma de matéria sempre existiu. E que, se sempre existiu, essa matéria seria eterna, como Deus. Isto enfraqueceria a ideia de um Deus soberano e do seu direito de governar toda a criação para o seu propósito. Teria implicações profundas, claramente, sobre a nossa confiança de que tudo se cumprirá conforme a vontade de Deus.
O facto de Deus ter criado o universo a partir do nada também nos revela que a criação, ela tem um propósito, ela tem um significado. Deus criou o universo com uma finalidade. É nossa responsabilidade procurarmos entender esse propósito e vivermos em conformidade com ele, por forma a que a criação seja usada para dar glória a Deus. E em tudo aquilo que a criação nos proporciona alegria, nós devemos reconhecer e agradecer a Deus como o Criador. A criação ex nihilo também leva em consideração a criação de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados a partir do nada, na mesma sequência da criação. A Bíblia ensina que Deus criou Adão e Eva de forma especial, de forma pessoal. Em Gênesis 2:7, nós vemos que Deus formou o homem a partir do pó da terra e soprou-lhe o fogo da vida, tornando-o um ser vivente. Deus depois criou Eva a partir de Adão, fez Adão dormir, tirou-lhe uma costela e a partir dela formou a mulher, como está narrado nos versículos 21 e 22 do capítulo 2. E Adão reconhece este ato especial de criação ao declarar, no versículo 23, esta mulher é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Este relato bíblico sobre a criação de Adão e Eva sugere que há uma intervenção direta de Deus. Ela é distinta dos processos evolutivos. Embora alguns cristãos considerem que Deus possa ter permitido algum tipo de desenvolvimento progressivo nos reinos vegetal e animal, não estou a dizer que é o que eu admito, mas alguns cristãos no nosso meio admitem a evolução de alguma forma, e nós iremos falar hoje sobre isso. O relato em Gênesis, ele é explícito, ao ponto de ser difícil conciliarmos a criação direta de Adão e Eva com uma origem que fosse evolutiva. Quando a Bíblia afirma que Deus formou o homem do pó da terra, o texto não dá a entender um processo longo, um processo aleatório, como uma evolução. Além disso, o modo como Eva foi criada, sem uma mãe, Eva é criada a partir de Adão, sem mãe, sem uma mãe biológica, não é? Entendem, não é? Diretamente vai contrariar a questão evolutiva, porque a evolução diz que nós, de alguma forma, descendemos de outros seres parecidos connosco e, portanto, teríamos uma mãe, certo? O Novo Testamento também confirma esta criação especial. 1 Coríntios 11, nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo está a escrever à igreja em Corinto e ele refere que a mulher foi criada a partir do homem, reafirmando este relato que nós vimos anterior de Gênesis. Esta criação única, ela distingue a humanidade dos outros seres criados. Mesmo que o nosso corpo físico possa ter algumas semelhanças com animais, os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Nós somos o pináculo da criação. Isto não nos deve envaidecer. Isto deve-nos munir de responsabilidade, de dever, não de direitos, como hoje se apregoa por aí. Só tenho direitos, não é? Não, nós temos deveres porque fomos criados à imagem de Deus. Por fim, o relato da criação em Gênesis, ainda que seja breve, comparado a toda a história que nós vemos no desenrolar da Bíblia da humanidade, portanto, este relato de 2 capítulos específicos sobre a criação é breve face ao resto de toda a Bíblia, não é? Ele enfatiza a importância do ser humano como diferente do resto do universo. Ao contrário das visões que diminuem o valor do ser humano perante a imensidão do universo, a Bíblia atribui ao homem uma posição especial, uma posição criada e sustentada pela mão de Deus. A criação do tempo. A criação do tempo é outro aspecto da obra divina. Quando nós falamos que Deus antes
Falamos de Deus antes da criação do mundo. É importante nós lembrarmos que isto significa que Deus vivia ao longo de uma sequência infinita de tempo. A eternidade que Deus implica, aliás, a eternidade de Deus implica que Ele existe sem as limitações de tempo. Ele existe de uma forma que para nós é difícil de nós compreendermos, como podemos ler em Jó 36, 26, eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular. Ou ainda no Salmo 90, nos versículos 2 e 4, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, da eternidade a eternidade, tu és Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. E ainda poderíamos confirmar também em João 8, 58, 2, 2 de Pedro 2, 3, 8 e Apocalipse 1, 8 também. O facto de Deus ter criado o tempo relembra-nos da sua soberania sobre ele. E relembra-nos da nossa responsabilidade em usarmos o tempo para a sua glória. Falamos na semana passada também sobre isto. A ação do Filho e do Espírito Santo na criação. Nós vimos que, embora o Pai nós até vimos aquele gráfico, não é? Em que tínhamos o Deus Pai como o arquiteto, não é? O arquiteto da criação. Portanto, embora Ele tenha iniciado o ato criativo, o Filho e o Espírito Santo, o Filho Jesus Cristo, Jesus o Cristo e o Espírito Santo estiveram também ativamente na criação. O Filho é descrito como o agente através do qual tudo foi criado, como nós podemos ver mais uma vez em João 1,3, já lemos este versículo hoje. Paulo reforça esta ideia ao afirmar que há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e pelo qual nós vivemos. E que por Ele foram criadas todas as coisas, como no versículo 16 de Colossenses 1. Estas passagens mostram o Filho como um agente que executa os planos do Pai. O Espírito Santo também desempenhou um papel na criação, claro. Desculpem, não tinha passado ali o slide. Agora vamos para o Espírito Santo. Versículo 2 de Gênesis, lemos há pouco, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é? Este pairava sobre as águas é uma visão de preservação, de sustentação da criação. Em Jó 33, versículo 4, ainda lemos que o Espírito de Deus criou-me, o sopro do Todo-Poderoso dá-me vida. É interessante notar que no Antigo Testamento a palavra hebraica, e eu não me vou atrever a dizer esta palavra, eu diria que é ruach, mas não sei hebraico, portanto eu trago isto assim, mas não me atrevo a dizer que sei hebraico, ok? Mas esta expressão tanto pode significar espírito, como pode significar sopro ou vento, dependendo do contexto, claro. Muitas vezes, independentemente da tradução, o sentido permanece o de uma referência à ação do Espírito Santo na criação. No Salmo 104, no versículo 30, nós lemos: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Este versículo e outras passagens, como Jó 26:13, Isaías 40:13, 1 Coríntios 2:10, em que diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Confirmam a atuação constante do Espírito na criação e na preservação de tudo o que está criado, de todas as coisas. Até aqui. Estamos em concordância? Estão-me a seguir? Ok, bom. Doutrina cristã. Nós temos esta certeza que a criação ela é simultaneamente distinta, ela não é Deus, okay? Ela é separada de Deus, ela é diferente de Deus, mas é sempre e simultaneamente dependente de Deus. Ok? Esta relação entre o Criador e a criação é única, pois ela mostra um Deus transcendente,
estando acima e independente da criação, mas também mostra um Deus imanente, ou seja, um Deus que é presente e que está continuamente envolvido com a criação. Jó, versículo 10 do capítulo 12, diz: na sua mão está a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o género humano. Ainda no capítulo 17, os versículos 25 e 28 de Atos, num discurso que o apóstolo Paulo está a fazer em Atenas, nós aqui vemos uma afirmação que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é simultaneamente o Criador, que está acima de toda a criação, e aquele que, por meio de Cristo, sustenta todas as coisas. Ele é o Deus Pai, Deus e Pai de todos, que é sobre todos, é por todos e é em todos. Eu estou a passar os versículos assim a correr, não é? Quem está a tirar notas não está a conseguir tirar, não é? Desculpe-me, Cristina. Quer que eu volte atrás alguma? Não? Ok. Então, vamos fazer alguma comparação entre diferentes cosmovisões. Vimos a nossa visão, a visão cristã, e existem diferentes visões do mundo. Esta é a nossa visão, ok? Em que Deus é separado da criação, mas tem uma relação constante de ação na criação, ok? Uma das outras visões ou cosmovisões diferentes da nossa é o materialismo. O materialismo é uma visão predominante entre os incrédulos, entre os ateus, que nega a existência de Deus, nega a existência de na verdade, qualquer realidade espiritual. Segundo o materialismo, o universo material é tudo o que existe. É uma perspectiva claramente oposta à nossa visão, que nós afirmamos que Deus é um Criador de tudo e sobre tudo. Na prática, e aqui é um alerta para todos nós, até cristãos podem cair no materialismo prático. Quando vivemos, por exemplo, com um foco exclusivo em ganhos, em posses, quase sem dependermos de Deus. Entendem o que eu estou a querer dizer? Quando nós começamos a colocar-nos no papel de Deus e só nos preocupamos com propriedades, com dinheiro, entendem? Então, havia uma publicidade que dizia, há uma linha, não é, que separa, e há uma fronteira muito ténue que separa a nossa visão de nós cairmos rapidamente num outro lado. Okay? Uma outra visão diferente da nossa é o panteísmo. De alguma forma, na semana passada já falei de alguma forma sobre isto, mas queria particularizar. O panteísmo acredita que tudo é Deus. Ou seja, que o universo e Deus são a mesma coisa. Este conceito destrói claramente a ideia de um Deus pessoal, de um Deus distinto da criação, e para os panteístas, Deus confunde-se então com o universo, e com isso, as mudanças no universo iriam consequentemente alterar a essência de Deus. Ou seja, completamente contrária àquilo que é a nossa visão de um Deus imutável. Esta visão elimina também a identidade pessoal, promovendo a fusão com o todo, em vez de uma relação pessoal com o Criador. Uma outra visão diferente da nossa é o dualismo. Propõe que Deus e a matéria sempre existiram e lado a lado, até como forças opostas. Um pouquinho como aquilo que nós vemos no Yin Yang, aquele símbolo chinês ou oriental, eu não sei se é propriamente chinês, se calhar é, mas que tem uma parte branca com uma pintinha preta e uma parte preta com uma pintinha branca, em que são duas forças opostas e que estão em constante batalha, mas que
Em tudo o que há de bom há sempre uma pintinha de mau, e em tudo o que há de mau há sempre uma pintinha de bom. Ok? Ou, se nós quisermos, temos outra imagem bonita para transmitir. Eu não quero ofender ninguém que seja seguidor desta sequela, mas, por exemplo, a Guerra das Estrelas. A Guerra das Estrelas é um exemplo cultural do dualismo. Ela descreve uma força universal que tem tanto um lado de bom quanto um lado de mau. Sem um Deus que é santo, sem um Deus que é transcendental e que governa tudo. O dualismo sugere então que o mal pode ser uma força eterna e que não é compatível com o conceito do nosso Deus, o Deus cristão. Porque nós sabemos que o mal vai acabar na nova criação, o mal vai terminar. E por último, o deísmo. Esta visão afirma que Deus é transcendente, que criou o universo, ou seja, até aqui tudo bem, mas afastou-se dele. Já não intervém no universo. Mantém-se lá na sua vidinha e o universo segue a vidinha dele. Mais ou menos como a figura de um relojoeiro que deu corda à Terra, ao universo, e deixou o relógio a funcionar sozinho. Okay? Embora esta cosmovisão ela reconheça que Deus criou o universo, ela nega a sua imanência, ou seja, ela nega a constante presença de Deus, ela nega o constante cuidado de Deus. Muitos cristãos mornos, chamemos assim, não é? Podemos chamar cristãos mornos, podíamos dizer cristãos não praticantes, como há os católicos não praticantes também, não é? Se é que isto era cristão, mas pronto, ok. Entendamos isto de como nós quisermos entender. Muitos cristãos mornos acabam por viver como deístas, na verdade, deístas práticos, sem oração, sem uma vida devocional diária, sem dependência de Deus. Cada uma destas visões ela apresenta limitações, apresenta negações às verdades bíblicas. Em contraste, o relato bíblico ele dá-nos um entendimento equilibrado. Deus é simultaneamente distinto da criação, ele é transcendente e sempre presente e ativo na criação, ou seja, ele é imanente. Isto revela um Criador poderoso, revela um Criador pessoal, revela um Criador íntimo, revela um Criador relacional, que sustenta, que se importa com tudo aquilo que Ele criou. Deus criou o universo para a sua glória. Deus criou o seu povo para a sua glória, como está expresso aqui no versículo 7 do capítulo 43 de Isaías, quando diz que os seus filhos foram formados para manifestar essa glória. E não foi apenas ao ser criado o homem. Toda a criação existe para revelar a grandeza de Deus. Os céus, o sol, a lua e tudo o que vemos no universo testemunha a majestade do Criador. Em Apocalipse 4:11, nós vemos a adoração celestial que reconhece Deus como digno de receber glória e honra, justamente porque Ele criou todas as coisas. Quem pode ler este versículo, só para ver se estão comigo ainda? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Mas o que é que a criação revela acerca de Deus? Ela mostra acima de tudo o seu grande poder. Ela mostra acima de tudo a sua sabedoria incomparável. Em Jeremias 10, no versículo 12, nós vemos aqui este versículo a descrever Deus como aquele que fez a terra com o seu poder, que firmou o mundo com a sua sabedoria. Ao observarmos o universo, as estrelas, o sol, ou uma simples folha de uma árvore, um simples floco de neve, o que nós quisermos observar que é criado por Deus, nós compreendemos algo do poder, da inteligência infinita de Deus. Quem, além de Deus, poderia criar tudo a partir do nada e sustentar o universo por todos estes tempos? Meditar na complexidade e na beleza da criação
leva-nos naturalmente, inevitavelmente, a glorificarmos a Deus. É essencial entendermos que Deus não precisa de criar o universo. Deus não chegou um dia e disse assim: sinto-me tão triste, sinto-me tão abandonado, preciso aqui de qualquer coisa. Lembra-se aquele anúncio do Ferrero Rocher? Ambrósio, apetecia-me algo. Deus não teve um episódio destes. Certo? Concordam comigo? Deus não precisava de criar. Mas Ele já possuía toda a glória. Ele já vivia em plena e perfeita comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Vivia desde a eternidade e viverá por toda a eternidade. Ele não estava incompleto antes da criação. Ele não dependia da criação para ser plenamente Deus. A criação do universo foi um ato completamente livre de Deus, feito por sua própria vontade, como nós já lemos em Apocalipse 4:11. Há uma escolha. Ele fez essa escolha para mostrar a sua sabedoria, o seu poder e para se deleitar na obra que refletisse o seu caráter. A criação também nos ajuda a compreender porque temos um impulso natural para atividades criativas. É inevitável, tinha que puxar a brasa para a minha sardinha, não é? Seja na arte, seja na música, tinha que dizer isto, não é? Não estou a puxar só para a minha sardinha, mas na verdade, tudo aquilo que é criativo em nós, quando nós falamos naturalmente de criação, falamos de música, arte, mas podemos falar de culinária, por exemplo, podemos falar de jardinagem, este cuidado com o cultivar, tudo isto foi criado em nós, por Deus. Tudo isto é reflexo da imagem de Deus em nós. E nós podemos agradecer a Deus por nos permitir participar de alguma forma neste processo criador. Entendem? Não estou a colocar-me na posição de Deus como criador. Mas neste processo nós participamos de alguma forma. Com aquilo que Deus nos deu, nós criamos. Deus deu a música ao homem. Deus deu instrumentos, a capacidade para desenvolver instrumentos musicais. Deus deu o instrumento musical que está dentro de nós, a nossa voz. É o primeiro e o melhor instrumento de todos para nós desenvolvermos. E tudo isto é criação. É a criação de Deus que pode ser depois trabalhada por nós e no ato de continuidade, de sustentabilidade dos nossos tempos aqui, podemos participar de alguma forma deste processo criativo. Entendem o que é que eu quero dizer? Faz confusão para alguém esta minha afirmação? Ok. E naturalmente Deus alegrou-se com a criação. Nós vimos Gênesis 1:4, Gênesis 1:10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Ouvimos sempre esta expressão. Era bom. Quando nós chegamos ao versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos muito bom. Paulo reforça que tudo o que Deus criou é bom e nada é inútil, se for recebido com gratidão. Ainda que o pecado exista atualmente no mundo, nós falámos sobre ele na semana passada, que só vai ser extinto quando? Quando é que o pecado vai acabar de vez? Quando o Senhor Jesus voltar na nova criação. Certo? Então, ainda que o mundo esteja sob o pecado, a criação continua a ser boa. Ela continua a ser boa aos olhos de Deus. E nós também devemos valorizá-la como tal. Esta compreensão ajuda-nos a evitar o ascetismo incorreto, que avalia o uso e o prazer da criação material como algo que seja negativo. É claro que existe o risco de nós usarmos a criação de maneira pecaminosa ou egoísta porque nós estamos na equação. Nós somos os pecadores. E podemos desviar o nosso coração de Deus. No entanto, o perigo de abuso não deve impedir-nos de usufruirmos da criação com gratidão, com alegria, para o nosso bem e para o avanço do reino de Deus. O apóstolo Paulo, depois de alertar para o amor ao dinheiro e o desejo de ser rico,
como nós vemos aqui em 1 Timóteo 6, 9 a 10, ele lembra-nos que é o próprio Deus quem nos dá tudo em abundância para o nosso gozo. Esta verdade deve inspirar-nos para o uso responsável e grato da criação, promovendo um desenvolvimento industrial, promovendo um desenvolvimento tecnológico em equilíbrio com o cuidado do ambiente. Nós podemos desfrutar de inúmeros produtos da terra. Também podemos desfrutar das inovações modernas. Aliás, nós estamos a desfrutar de inovações modernas. Temos 2 projetores aqui, temos microfones. Isto é tecnologia. Nós podemos desfrutar destas inovações. Estou a falar disto, mas podemos pensar nos carros, podemos pensar nos aviões, podemos pensar nas câmaras fotográficas, nos telefones, nos computadores. Embora estas coisas possam ser mal utilizadas, claro, ou possam até ser sobrevalorizadas, elas em si mesmas elas não são más. Elas são fruto da boa criação de Deus e devem ser vistas como bênçãos para serem apreciadas com o coração agradecido. Ok. Nós chegamos ao ponto em que eu acho que nós vamos ter que parar. Porque são 11 e quase 5. E eu creio que em 10 minutos eu não vou conseguir passar por este tema. Este tema será a relação entre a nossa visão criacionista e a visão de um teísmo evolucionista, de um Deus que de alguma forma tem aqui a atividade da evolução a acontecer sob o seu domínio. E eu acho que nós não vamos ter tempo para falar disto com calma e eventualmente alguma dúvida que surja nós podermos esclarecer. Ou até eventualmente conversar um pouco sobre isso. Então como sou eu que vou dar a próxima aula, embora o tema não seja exatamente este, mas é na sequência, claro, porque Deus criou o universo, viu tudo que era muito bom, mas depois chegamos a Gênesis 3, o que é que aconteceu em Gênesis 3? Foi o segundo ato da narrativa de Deus, que nós vimos a semana passada. Qual foi? A queda. Aconteceu a queda. E da queda em diante, chegamos ao ponto de Deus... O que é que Deus fez? Cortou a relação com o homem. A humanidade foi se degradando cada vez mais, ao ponto de Deus querer eliminar tudo. Decepcionado com o comportamento da humanidade, e chegamos então depois ao dilúvio. É isso que nós vamos trabalhar na próxima lição. Mas eu creio que vocês me vão dar esse espaço inicial para nós podermos pegar nesta parte da lição que ainda não vimos hoje, trabalharmos isto com calma e depois chegarmos ao dilúvio. E eu espero depois não ter que passar parte do dilúvio para a aula seguinte, senão depois eu já estou a implicar com o Marcos, mas eu não queria isso. Mas eu vou tentar organizar-me melhor um pouquinho nos conteúdos. Meus irmãos, ao estudar para esta aula, eu percebo o quanto nós assumimos verdades absolutas porque são verdades absolutas e muitas vezes não pensamos sobre elas. Quando nós nos debatemos com estas questões e vamos conversando com um ou com outro, vamos percebendo que afinal nem todos temos a mesma visão. Naquilo que é vital para a nossa fé, para aquilo que é vital para a nossa prática, vamos concordar. Naquilo que não for, como diz o nosso pastor, eu estou a tentar me lembrar da expressão que ele usa, que é maravilhosa, mas eu não consigo chegar lá. Mas aquilo que não for essencial, aquilo que são apenas pontos de vista diferentes e que não são fulcrais para a nossa fé, então não vamos estar a debater sobre elas. Mas eu creio que aqui é importante nós ficarmos com a noção exata do qual é o nosso ponto de vista sobre a criação versus a evolução.
E devo-vos dizer já que o meu ponto de vista é, como vos disse há pouco, criação do universo em 6 dias, de 24 horas. Eu creio num Deus todo-poderoso que é capaz de fazer isto e muito mais além. E no 7º dia descansou. Eu creio num Deus criacionista, não num Deus que trabalha com o uso de coisas aleatórias que vão acontecendo de forma desordenada. E sobre isso falaremos na próxima aula. Se o Senhor nos der vida, se nos der saúde e nos abençoar com a presença de todos aqui na próxima aula. Vamos terminar? Senhor, obrigado pelo dia que tu nos estás a conceder. Senhor, obrigado por esta oportunidade de podermos estudar sobre a tua palavra, estudar sobre este ato maravilhoso da tua criação, Senhor. Obrigado porque em todos os pormenores nós vemos o teu cuidado, o teu amor, o teu poder, a tua sabedoria, Senhor, a agir e a formar este universo maravilhoso, Senhor. Pedimos-te perdão porque somos pecadores, Senhor. Porque, embora com o nosso coração entregue a Ti, salvos pela graça de Jesus Cristo, Senhor, nós continuamos neste mundo de pecado e com pecado ainda nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a entendermos tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor, ao longo destas lições e que isto possa fazer morada em nós, Senhor. Não só morada nos nossos corações como conhecimento e até algum conforto, porque sabemos alguma coisa sobre estas questões mais doutrinárias, Senhor. Mas que, acima de tudo, possa fazer diferença em nós, na forma como nós nos relacionamos contigo e que possa, Senhor, também transbordar para este mundo em trevas a Tua luz através de nós, Senhor. Que nós possamos fazer diferença neste mundo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até já.